bem com vocês? Estamos aqui para parte 2 do nosso programa Ciência e Vida, de número 31, né, contando com a presença do Leandro Gonçalves, muito amigo do André, e do Flávio Freilich também, outro grande amigo do André. E nós estamos trabalhando em cima do tema pessoas, né, fora de série, né, de Montenegro, e o André foi escolhido por razões óbvias para essa questão. Então eu começaria com o Flávio, né, nessa visão assim de, vamos dizer assim, de querer impulsionar a cultura, os músicos. O André sempre que ia, ele levava junto uma mudança. Ele não era um cara de fazer a mesma coisa, ele sempre levava mudança. Se tivesse programa com ele na televisão, na rádio, falando sobre música, fala um pouquinho sobre isso. Não, a gente participou de alguns eventos, né, em que o Zanata promovia, assim, lá no Centro de Cultura, por exemplo, no Ataíde, né? E também naqueles programas de auditório dele, que o último foi ali no Centenário, não lembro agora a data. Então o Zanata, ele nos anos 90, nos anos 80 a gente fez muitos shows ali no Ataíde, né? Aí nos anos 90 era a época da gurizada do rock and roll, né? Ele chegou um dia a pegar o caminhão Isso eu me lembro. Da LF? Da LF, né? Para fazer, ele botou o pessoal tocar em cima do caminhão. Estacionou o caminhão ali na rua, na frente da Paratoda. Isso, né? Exato. E o pessoal mandava ver em cima do caminhão. Era o Não, ele agitava de qualquer jeito. Circuito de rock, eu acho que era. Circuito de rock. Teve bastante edição. Uhum. E essa gurizada toda aí, ele pegava uma molecada aí de 14, 15, 16 anos. E hoje tu vê, são os caras aí que tocam muito bem, né? Muito. Inclusive, nesse último programa de auditório dele, ele trouxe um pessoal, eu não lembro agora de onde é que era o pessoal, que eram uns guri novos, que ele, sei lá, ele viu a música, não sei o quê, sei que ele chamou os guri para tocar lá também, né? Aí os guri vieram, uma cidade que eu não lembro bem de onde era. Então ele tinha esse negócio assim de promover as coisas, de olhar o cara, não, gostei do som do cara, já mandava. Em algum evento ele já colocava o cara no meio. Ele era muito bom de construir ideias, né? Construir, sim, assim, até que ele trabalhava com publicidade, ele trabalhava na promoção de um evento, na construção de um evento, né? Na época da minha vida, eu fiz parte do movimento político do Internacional, né? E eu convidei ele para organizar um processo de divulgação. Ele disse assim: Binuca, tá difícil, mas dá para pensar, não sei o quê. Então, porque também ele gostava de dinheiro, né? Ele precisava de dinheiro para viver. Então assim foi. Aí lá o pessoal lá de Porto Alegre, quando eu fui falar, disse: não, mas ele é gremista, então tá cortado. Então eles me cortaram, mas assim, o André tinha feito um esforço e tal. Não, para ele ia ser uma coisa assim. Não, mas eu puxei o lado profissional dele, ele foi. E esse legado dos registros do André, das crônicas deles, das piadas que ele contava, tu tem alguma coisa lendo disso, assim, de material que a gente pudesse compilar e transformar talvez num livro? Na verdade, de certa forma, isso está acontecendo, tá? O irmão do André, o Fábio, né, me deu o acervo das colunas dele nos jornais, né? Que show! Então ele me passou esse acervo, eu tenho, e esse acervo é do tempo da tecnologia para cá. Porém, existe um acervo antes da tecnologia, ou seja, papel. Não tem um registro, né? Então a Karen Wolff, uma amigona nossa aí, ela se propôs a ir na biblioteca resgatar essas crônicas do papel, e ela fotografou tudo isso. Então nós temos um conjunto de crônicas do André, das jornal fotografadas, as mais antigas, e as que foi progresso, alguma coisa
acredito eu, no IBA, outra parte no Fato Novo, e os últimos aí 8 anos das crônicas deles eu já tenho elas já digitadas, vamos dizer assim, né? Porque eu peguei o original. Então, estamos no processo da conversão dessa parte dos jornais que a gente fotografou para digitar e compilar isso tudo e, quem sabe, fazer aí um livro, né? A Boca no Mundo, né? Quem sabe não, cara. Tem que fazer a ideia é para essa. quando está marcado o lançamento? Não está. Não está marcado. Depois... Sem pressão. Eu sei, mas, cara, isso aí. Mas o registro nós temos e a ideia é isso. E dentro dessa compilação, a dificuldade está em escolher quais crônicas, porque daria um livro dessa grossura. Então a gente tem que compilar isso aí numa coisa mais singela, vamos dizer, né? Então, a seleção dessas crônicas é que é um pouco mais complicada. E, além dessas crônicas, claro, aí eu vou conversar com o Flávio, conversar contigo, com o Pedro, com outras pessoas, para perguntar, porque que elas coloquem ali também alguma percepção em relação eu acho assim, em primeira mão, tu abriste ao mundo, vamos dizer assim, né? A boca no mundo. Agora tem que ir, né? Agora tu acabou de dizer assim... Então tem que ter, né? Ele tinha me falado no prévio, daí eu botei ele na fogueira, agora ele... É que são coisas que não podem se perder, né? Não pode perder. Não pode ficar comigo lá isso aí. Isso aí tem que ser de domínio público, né? Tem que ser... Tem uma hora que tem que lançar, e faz 12 anos isso, né? Então 12 anos aí, a nova geração, que de certa forma tinha 10 anos, não conhece o André. Então não tem essa percepção da importância que foi. E o programa de rádio também que ele tinha, né? Que era da meia-noite às... ele teve muitos... Assim, ele teve bastante programa de rádio, né? Aqui na rádio que o Adriano tinha conseguido no início, né? Eu até fiz um programa com ele lá. Mas era uma coisa, era viagem pura, né? Não tinha roteiro, não tinha nada. Era o que dava na hora, botava e pronto. Mas o pessoal adorava, cara, porque era uma seleção assim de primeiríssima qualidade, né? Ele tinha bom gosto, conhecia, conhecimento, né? E sabia falar a respeito. Qualquer assunto, o domínio de qualquer assunto. Deixa eu parar um pouquinho. Adriano, tu quer dar uma canja aqui, vem. Entra, faz parte do programa aqui. Pegar o Adriano que foi comentado agora, aí vamos... Senta aqui. Não, você senta aqui, assim. Aí, como é que tu tá? Tudo bom? Tudo na paz. Falando mal de ti ou bem de ti, o que tu te lembra do André Zanata, cara? O André Zanata era uma figura altamente extrovertida, competente, como o Leandro estava ouvindo o Leandro falando, ele era um cara autodidata, todos os assuntos ele dominava, né? Tipo, a cultura geral, assim, ele, incrível, cara, incrível. Uma bancada de assuntos gerais, ele ia em todas, né? Tu chegasse a convidar ele para programas de rádio, televisão, de comentarista, inúmeros, né? Na verdade, todos os movimentos que eu fiz na comunicação, eu sempre levei o Zanata junto, todos eles. Né? Todos eles. Rádio, TV, e o cara era muito bacana, né? Na Rádio Cultura FM, a gente mandou ele para fazer a cobertura do Rock in Rio. Vocês já falaram isso no primeiro programa, né? Mas tem um detalhe importante. A gente conseguiu 2 passagens de ônibus, de avião. Uma para o repórter, que era o Zanata, e a outra que era uma promoção que a gente fez lá, que a gente fez o sorteio, e uma menina ganhou a promoção. Ela foi também, né? Ganhou o ingresso e a passagem de avião. Então o Zanata deu um show lá de cobertura, né? O Nino estava falando antes, né, do Carlos Santana, mas ele... Rock in Rio? O Rock in Rio. Raiz, né? 85? Sim, o primeiro. Quando era ainda Então ele deu um show de entrevistas lá, né? E, como o Nino falou, ele furava as principais redes, né? Pela irreverência dele, né? Ele entrava, ninguém atacava aquele gordo barbudo. Não conseguia atacar. Não. Ele ficava amigo de todo mundo. Então ele trouxe para a Rádio Cultura na época entrevistas e vinhetas com a Rá, com o Carlos Santana, com o Colin Hay,
Nossa, uma coisa Ele foi impressionante. visitar o Lobão, sabia? Ele e o Eduardo, teu irmão, foram lá. Foi Acho que lá dormiram na lá casa, pro Lobão. não, ele foi lá na casa do Lobão, ele ficou sabendo onde é que o Lobão morava, pegou um táxi e foi. Não foi nem no Na toca do Lobão. E foi. Chegou lá e você tipo, bateu na porta. Né? Olha só. Foi uma coisa impressionante, né? E conseguiu uma entrevista inteira com o Lobão Não, na época. Né? E esses festivais de música, fazendo um parênteses aqui, de música nativista, eles ganharam uma dimensão bastante grande na década ali de 90, né? Porque reuniam, era o evento de uma cidadezinha, né? De uma cidade pequena do interior e tal. Então juntavam o festival com o rodeio e traziam pessoas, artistas nacionais, né? O Barão Vermelho, o Jota Quest, Ivete Sangalo, e o André Zanata ia lá e tomava um vinho nos bastidores e ele entrevistava os caras ainda. Muito legal. Ele era tão universal, né, que ele conseguia interagir e trabalhar do nativismo ao rock and roll pesado, né? Passando pelo samba. A gente fez coberturas de carnaval aqui da Rádio Cultura, né? Ele era nosso repórter, então o cara... O André, se tu pusesse ele junto com crianças, ele alegrava. Se pusesse junto com idoso, ele alegrava. Junto com muçulmano, judeu, ou seja, ele fazia festa em qualquer lugar. O auge para ele foi uma carta que ele recebeu de um ouvinte de Porto Alegre. Ele tinha um programa chamado Cultura Pop, da meia-noite de sexta-feira até às 6 da manhã. E aí o cara mandou um arrazoado assim, né, dizendo assim: André Zanata, doutor em rock and roll, né? Então explicou, né, como ele ouvia todas as noites o programa, e o cara é muito bacana. Mas tem uma peculiaridade que uma vez o nosso operador na época, o Nene, né, Nene Guerin, ele estava ouvindo a rádio mais ou menos às 4 da manhã, ele só ouvia o que tá isso? Ele foi ver, estava os Zanata dormindo, né? Pegou no sono. E o disco estava só no... Foi uma passagem muito interessante do Zanata. E teve um cara também lá que escreveu para ele, dizendo que eles estavam numa festa e estavam procurando um som e chegaram no programa do Zanata. Foi a noite inteira aquele programa do Zanata. Não, mas tem uma festa. Tem uma mais engraçada de toda, que o Zanata se orgulhava muito disso pelo fato de ele ser muito eclético, né? Foi que do Cultura Pop, terminando Cultura Pop, começava o Cultura Nativa, que era programa de música nativa, né? E o apresentador não veio. E aí o Zanata, ele saiu do Cultura Pop com rock and roll raiz e fez o Cultura Nativa. Vamos lá, tia! Cara, foi muito interessante, porque ele se moldou ao estilo do programa. Ele era eclético, a gente falasse. Isso aí me lembrou aquela historinha que tu deve saber bem, do Bigô. Sim, eu estava junto. Vem mais pra frente. Eu estava junto. Como é que é essa? Nós estávamos Bivolt. no festival de música lá em São Francisco de Paula, que é o Ronco do Bugio. Pô, Ronco do Bugio. Então olha o tradicionalismo do negócio. E era um frio daqueles de rachar, né, tia? Aí daqui a pouco chegou uns músicos que iam ajudar lá a defender uma música, que era um contrabaixista e um baterista, e eles eram muito magrinhos, sabe? Muito magrinhos. Eles estavam, mas muito cola fina, né? Vamos dizer assim. Daqui a pouco entraram lá pro vestiário, botaram a bombacha, não sei o que, e saíram, e o André Zanata disse: agora eles vão dizer meu gradiente bivolt. Sensacional. Agora eles vão falar meu gradiente bivolt. Sensacional. Cara, o André não perdoava esses caras. Não perdoava. E o Jota Quest, que é o primeiro show que eles fizeram Cantegril. no Cantegril. O Laerte foi buscar eles em Porto Alegre com a van, e o André Zanata pegou eles na chegada, entrevistou, e nós encontramos o Jota Quest num festival desses, eles fazendo show. Os caras são apaixonados pelo André Zanata, porque eles não tinham penetração, eles não eram, eles eram ainda o J Quest, era o J Quest, né? E aí, por conta do desenho animado, tu vendo? Por conta do desenho animado do J Quest, eles tiveram que mudar o nome para Jota Quest. Johnny Quest. O Johnny Quest. Então eles tinham muito carinho com o André. Não só eles, né?
Uma coisa peculiar também, nós estávamos em Santo Antônio da Patrulha, num festival lá que é a Moenda da Canção, se eu não me engano, e vai ter o show do Tangos e Tragédias, o Nico Nicolaevski e o Ike Gomes. E eu era o filmador e o André o entrevistador, né? Batemos na porta do camarim lá, abriu lá o Nico. E o André, tudo bem? Dá para fazer uma entrevista? E o Nico, claro, entramos no camarim dos caras. E tinha lá um bifezão de guloseimas e líquidos. Trago, né? né? E líquidos. Tá. E aí o Nico Nicolaevski propôs o seguinte, vamos fazer o seguinte, nós estamos aqui nos preparando para entrar no show. Então vocês começam a nos entrevistar como Nico Nicolaevski e Ike Gomes. E no meio do programa, no meio da gravação, nós estamos nos maquiando e estamos nos transformando. E a entrevista vai ser lá no final com o Klaus e o outro lá. Tinha aquilo ali, foi muito massa, bicho. Sabe? Eles começaram, e o André Zanatti sabia o que perguntar, né? Tinha sabia bem o que perguntar. E os caras foram adorando aquela conversa e foram se transformando. E aí eles estavam prontos e... Tá, obrigado, Zanatti, obrigado. Agora nós vamos dar uma provadinha no que vocês têm. Tu tocou um assunto importante, né? O André era muito bom de garfo e muito bom de copo também, né? Ele gostava de um vinho, de uma cerveja, de churrasco, qualquer coisa ele mandava e mandava bem. Boa mesa. Né? Era boa mesa. Gostava de fazer. E às vezes eu também... E uma coisa interessante também, que ele é um cara muito comunitário, assim, ele não era dinheirista, né? Ele fazia as coisas por gostar mesmo, né? Não estava nem aí se ia ganhar, se não ia ganhar, né? Então, aqueles movimentos que foram feitos na década de 80, que o Nino falou no programa anterior, né? De revitalização da estação, a gente fez vários shows lá, né? Então a gente fez gravação numa caixinha de som, saía com o carro, aí não esqueçam, nesse domingo, na Estação da Cultura e tal. Umas coisas bem artesanais, assim, né? E bem bacanas. Ali foi o início, assim, talvez, do movimento, de um olhar diferente para a estação, né? Que estava completamente abandonada, né? Então os músicos aqui eram... O Nino era um dos principais, né? Mas os músicos aqui, o Leandro sabe disso, né? Nós tínhamos uma música, o próprio Zanatti definia, né? Nós tínhamos a vantagem de ter a música popular montenegrina. Né? Isso, muito música popular. Ele falava bastante isso. Porque nós tínhamos tanta gente boa. Cara. É verdade. Meu Deus do céu. Ele se referia bastante mesmo à MPM. Uhum. Ele dizia que o Canto Geral era foi uma sacada dele isso. Um juntamento da MPM. Olha que legal. Bem lembrado. Eu acho que esse é um baita resgate dentro do Canto Geral, o MPM, né? E outra, ele muitas vezes, claro, ele era um profissional da comunicação, ele vivia disso, né? E muitas vezes ele botava a cara dele na boa, sem... Não, na boa mesmo. Qualquer coisa que nós inventássemos, né? De fazer uma gravação de um vídeo, uma gravação de uma música, ou um ensaio para um determinado show, ele estava junto e divulgando aquilo numa boa mesmo. Nós não abordamos ainda, Pinduca, um detalhe muito importante, que foi o surgimento da primeira rádio FM de Montenegro, que foi a Transcendental FM, que era lá nos fundos de casa, né? E eu, o André Zanatti e o Laurinho eram os proponentes dessa novidade, né? Ela ficou no ar mais ou menos um mês, depois foi fechada e tal. E o André Zanatti, uma vez o professor Ivo, que era professor de eletricidade do São João Batista, disse que estava ouvindo a rádio assim de noite, né? Ele estava meio dormindo, então da intersecção de um programa do outro, entrou o Zanatti. E aí, pessoal, chegando aí, cultura pop, para arrasar com essa noite, né? E o professor Ivo levou um susto, né? Então foi bacana, assim, né? A rádio transcendental também foi um momento que o Zanatti... Vários personagens, né? Vários personagens criados, né? E tinha os músicos. Você se lembra do jeito que ele chegava quando ele te via, quando ele reencontrava? Era uma emoção, porque ele exalava aquela admiração, aquela amizade, assim, não era um abraço, era uma coisa muito querida. Tipo. É muito os gatos lá do Laurinho que gostavam, né? Quando os anais chegavam... Aí os gatos... sumiam, né, cara?
E tu falou uma coisa agora, deixa eu resgatar um pouquinho, assim, figuras assim exóticas, né? O André andando de moto, de capacete. É uma figura assim, parece nonsense, né? Porque como que aquela moto consegue ser dirigida por um gordinho, Nós tínhamos braço curto? Era um negócio meio... É hilário tu ver o negócio. Nós tínhamos o conjunto Lacanheira. Lacanheira, do Paraguai, eu, Sérgio Becker, o Giancarlo e o Maninho. Que turminha boa. Era uma turma boa, assim. Fazia jus ao nome do conjunto. Né? Era percussão, né? Era o Lacanheira. E nós fomos gravar uma música para um festival. Não sei até se não foi a música do Nino. Foi. A música do Nino. Foi. E fomos gravar lá no estúdio do Juliano Hack, lá do Timbre Gaúcho, do grupo Timbre. E a casa do Juliano era uma lombinha assim, né? E os Zanatta, me esperem que eu quero participar da gravação. Me vem aquele com a motinha assim. Chegou lá com aquela XL, fez o balão na frente da casa do Juliano e parou. Só quando ele parou na descida. E ele foi botar o pé pra Caiu, né? Caiu. Fomos nós antes do ensaio ajudar o Zanatta ali. Pô, quem mexeu nessa rua aqui? Que sacada, né? Eu não perdia uma, né? Não perdi de jeito nenhum. Não perdia uma mesmo. Ele era muito E o André, eu gostava de ver o André quando ele levava um vinho. Ele chegava para comer um churrasco e levava um vinho junto. Um garrafão, não é um garrafão. E ele tomava aquela tralha, no final ele sentava no sofá assim, e ele não dormia deitado, ele dormia assim, ele ia apagando, de repente fazia puff. Ele falava que aquilo era uma técnica, né? Que era uma técnica que ele dava um jeito no pescoço, sim, o pescoço entrava para dentro e ele conseguia se equilibrar naquele. Ele equilibrava. Ele fazia assim, né? E dormia de verdade. Roncava. Não, e o ronco dele era infernal. Infernal. Aqui na Alternativa, duas coisas. O André Zanatta criou um clube de xadrez filiado à Federação Gaúcha de Xadrez. Clube Alternativa de Xadrez. Nossa. Sim. Teve uma etapa do Campeonato Gaúcho que foi aqui em Montenegro por No Alternativo? No Alternativo foram só as preliminares. O jogo mesmo foi no Rio Grandense, se eu não me engano. E jogava bem. Ele jogava muito bem. Ele tinha jogo dele no Jornal do Comércio. Eu jogava com ele era bom. Tinha um jogo dele que saiu na coluna de esportes, todas as jogadas. E então ele jogava xadrez, e ali na Alternativa a gente jogava de tudo ali, a gente jogava general, jogava escova, a gente jogava de tudo. E ele tinha essa capacidade, nós jogávamos escova, e aí ele jogava e pegava no sono. E aí fazia a volta, era daqui, era o outro, aí tocavam nele assim, é tua vez, e ganhava o jogo ainda. Fazia escova ainda. Acordava no meio do jogo, fazia escova. Na Casa Estudante da URGS a gente tinha um grupo, era o Neneco, eu, o Laurinho, né? E a gente fez um time de futebol, Bafarunda, não era Barafunda, Bafarunda até, e era um time de futebol, era o campeonato da casa, mas era um time de futebol feito só para tirar sarro. Então era eu, que não jogava nada, o André, que jogava bem, tinha um outro canto, o Éder, que era um jogador bem, mas tinha um gay que só entrava lá, tinha o Neneco que não jogava nada, e tinha mais o Darlan, que era um goleiro, que jogava bem. Então assim, mas era mais sarro, então a gente entrava para patifar. Então tu tinha que ver o jogo, assim, o pessoal até ficava meio indignado, porque quando vê, imagina um gay, uma pessoa super querida, o Dunga, chegava lá e começava a fazer trejeitos, roçar, então acabava, então tinha torcida que ia lá só para ver o jogo e participar de coisa. Então a gente tinha campanha política também, entrava o Bafarunda para se eleger para o André me dizia que ele jogava futebol. Ele jogava futebol. Não, jogava direitinho. Baixinho, foi uma das poucas que eu não vi. Então. Nós tínhamos, quando a gente iniciou com a TV Cultura, a Rádio Cultura em 89, tinha alguns jogos da imprensa, né, e o Zanatta jogava, né? Ele gostava de dizer que ele queria jogar bem no flanco, bem pertinho da Copa. Assim. Não, o André era difícil de marcar, porque ele era truculento, assim, não tinha como. Ele ia entrar baixinho, era metido. E falando aí da compreensão física dele, né? Sim.
Aí, o aniversário de 50 anos dele na casa ali do Seu Abrilino, né? Aí tava Aqui do lado, né? as madrinhas dele, era uma festa. E eu tô lá no meio da família do Zanato, tô lá convidado e tal. Eu e minha esposa. E aí, o salão de festa é em cima, né? E lá embaixo a cozinha. Então, o Seu Abrilino, que era o assador, ia lá embaixo, pegava os espetos, subia, pegava a carne, descia lá embaixo e o Zanato sentado comigo, né? Nós tomando um tira-gosto ali. E aí ele me toca assim, tu viu ao que eu me sacrifico pro bem do Abrilino? Eu disse que deixo ele fazer o exercício todo, né? Aí ele fica bem, e eu fico desse tamanho aqui. Sensacional. Nossa Senhora. Bacana. Não perdia uma. Qual é o legado do André para Montenegro? Né? O que a gente deveria resgatar em função da vida dele? Né? Nessa fase, nós temos mais 3 minutos de programa, queria pegar esse gancho assim, para não deixar morrer essa mensagem que o André passou. Puxa, é um legado enorme, né? Enorme, sim. É um legado na área da comunicação, na área da música, né? Porque, como o Leandro falou, né? Ele fazia coberturas, entrevistava as pessoas de festivais nativistas, o canto geral, o programa de auditório. Então, o legado, os 2 legados principais que eu vejo nele, que ele deixou, na área da comunicação, a espontaneidade e tal, que mudou um pouquinho o paradigma que nós tínhamos de comunicação, também na área musical. Mar irreverente, né? Muito irreverente. Uma reverência assim contagiante. Né? Contagiante e o pessoal que ele criticava, como é que levava essa reverência toda? Os caras levavam de boa ou ficavam muito louco da cara com ele? Porque ele tirava sarro. Mas não tinha como ficar muito... na verdade, tem uma passagem, vou contar rapidamente, a gente fazia pela Rádio Cultura cobertura das eleições. Então era uma festa, aquelas eleições que tinham escrutínio ainda na época. Sim. Papelzinho, a gente ficava 4 dias lá no Clube do Comércio. Daí o escrutínio encerrava às 19 horas e nós ficávamos até a meia-noite lá, fazendo cantoria e tal, com o Paraguai, o Zanato gritando. E o pessoal da outra rádio ficava olhando assim, né? Então, achavam estranho aquilo, né? Porque a gente fazia de uma coisa séria, política, assim. um entretenimento também, né? Então foi muito bacana. Ele gostava de reunir, Sim. né? Essa coisa de programa, né? de fazer essa diversidade isso é verdade. de encontros, né? Sim. Para expor assim, as várias fontes, né? de criação da cidade. Ele participava muito disso. Né? E gostava de fazer isso. E a crítica dele era uma crítica sempre construtiva, né? Não Sim. tinha como o cara ficar de mal, chateado, seja o que for, porque a crítica era... Tanto é que na Câmara de Vereadores, a sala lá, né, o salão tem o nome... Eu acho André difícil Zanato, achar em Montenegro alguém que não gostava do Zanato. O estúdio da Rádio América agora é o estúdio André Zanato, né? É verdade. São coisas interessantes. Leandro, palavras finais sobre o André. Olha, bicho, dava para ficar aqui uma semana, né? Dá para fazer um churrasco, pegar um vinho e ficar a semana toda. Muita alegria em ter convivido com o André, né? O tempo que eu convivi aí, esses anos todos, foram 20 anos de convivência. Bastante interessantes, assim, e acrescentaram muito no meu desenvolvimento pessoal, assim, né? Então só tenho alegrias do André Zanato, só alegrias mesmo, muito feliz de ter conhecido. Eu também, o Zanato era um irmão, né, praticamente, vivia lá em casa, não tinha uma semana, 2 vezes por semana, no mínimo, ele estava lá em casa, e aí ele chegava cedo, né, e espichava. E não voltava. Não, espichava. O Zanata faz. Eu só posso dizer assim que o Zanata foi uma perda lastimável para a cultura da cidade. Isso e tu, Adriano? Eu só posso dizer, bem rápido e sucinto, né, que eu tenho um orgulho de ter sido amigo do André Zanato. Só isso. Perfeito. Queria agradecer a todos, Leandro, Flávio, a canja do Adriano, que não estava prevista, mas contribuiu pra caramba. E até o próximo programa. Tudo de bom. Show de bola.